Se investe no estrangeiro e obteve rendimentos através de dividendos, sabia que pode ser tributado 2 vezes? No mais recente episódio do podcast Money Bar, explico-lhe como pode proteger os seus investimentos e evitar pagar imposto 2 vezes, sobretudo para quem investe em empresas cotadas nos Estados Unidos da América. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! $100 million. The dollar is our god! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e hoje vamos falar de um daqueles temas que podem parecer assim mais técnicos, mas que na prática é um tema fundamental para que qualquer pessoa que esteja a investir em ações internacionais, mais especificamente em ações norte-americanas, necessita de saber. Hoje o tema que vamos falar é sobre como evitar dupla tributação nos investimentos e, claro, vamos falar aqui de um formulário que muitas vezes nós ouvimos e que é muito famoso e que para quem investe pela primeira vez talvez já tenha-se deparado com o nome, não fez nada ou quem não ouviu vai ter de ouvir. Falamos do formulário W8BEN. Antes disso, aproveitar para agradecer a todos os nossos alunos do curso do Zero à Liberdade Financeira que estão aqui a continuar a sua jornada de aprendizagem sobre como podem investir e começar a fazer os primeiros investimentos de forma estruturada, ajustada ao seu bolso e ajustada ao seu perfil. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar do nosso curso de finanças pessoais mais completo e certificado que pode deduzir no IRS, portanto um curso que tem benefício fiscal e que tem ajudado várias pessoas a começarem a investir o seu dinheiro de forma inteligente. Para quem queira saber mais informações sobre esta formação certificada online, encontra um link na descrição deste episódio para a lista de espera, portanto deixe o seu contacto para ser das primeiras pessoas a receber todas as novidades e temos muitas novidades aqui a caminho. Vamos então ao tema de hoje, a este formulário que é tão importante e que eu vejo que muitas pessoas têm vindo a descurar e que isto pode estar a pesar nos seus retornos, nas suas rentabilidades dos seus investimentos. Mas vamos começar pelo início, por explicar o que é isto da dupla tributação. Ora, quando uma empresa distribui dividendos aos seus acionistas, estes rendimentos estão sujeitos aqui a impostos. Porquê? Porque já sabemos, meus amigos, todos temos um sócio desde que nascemos, que é o Estado. Portanto, you can run, but you cannot not hide. Portanto, temos que pagar impostos. Ora, se a empresa for norte-americana, como o caso da Apple, da Amazon, da Coca-Cola, estes dividendos são pagos a partir dos Estados Unidos da América e, por isso, sujeitos a retenção na fonte nesse país. E estamos a falar de que taxa? Ora, se não preencher formulário nenhum, vão-lhe reter logo ali à cabeça 30% de retenção direta. Ou seja, vamos imaginar que tem aqui $100 a receber de dividendos, só lhe vão chegar à conta $70 porque 30 foram imediatamente retidos na fonte. Depois, quando vai declarar os rendimentos, isto é só retenção nos Estados Unidos. Depois, quando declara estes rendimentos em Portugal, ora, o nosso sistema fiscal vai aplicar o imposto de cá, ou seja, os 28% sobre os rendimentos de capitais. O que é que isto significa? Significa que está a ser tributado 2 vezes sobre o mesmo rendimento. Isto é chamada a dupla tributação internacional e que pode facilmente comprometer a rentabilidade dos seus investimentos se não fizer nada. E é aqui que entra o formulário W8BEN. W8BEN. Este formulário é um documento oficial do sistema fiscal dos Estados Unidos, no fundo, o IRS norte-americano, que equivale à nossa autoridade tributária, e este formulário serve para declarar que não é residente fiscal nos Estados Unidos e que, portanto, deve beneficiar das condições acordadas entre o país, neste caso Portugal, e os Estados Unidos,
ao abrigo de um tratado que existe para se evitar a dupla tributação. Portanto, no fundo, isto é uma forma de dizer: olá, IRS americano, eu sou residente em Portugal e por isso tenho direito à redução da taxa de imposto que está prevista no acordo de tributação entre os dois países. E qual é que é o benefício prático disto? Ora, com o preenchimento deste formulário, em vez de lhe retirarem na fonte 30% do valor dos dividendos, passa a pagar apenas 15% do imposto nos Estados Unidos. Portanto, vamos a um exemplo simples. E pegando aqui no exemplo dos 100, porque é sempre mais fácil fazer a conta. Se estiver para receber $100 em dividendos de ações americanas, se não preencher o formulário, pagará 30% do imposto, ou seja, só recebe os 70%. Ora, se preencher o formulário W8BEN, pagará 15%, ou seja, fica retido 15% e vai receber 85%. Ou seja, isto significa mais rendimento líquido para si, mais dinheiro para reinvestir e menor impacto fiscal. E quem é que deve então preencher este formulário? Se é residente em Portugal e tem ações cotadas nos Estados Unidos, investe em ETFs que estão domiciliados nos Estados Unidos, se recebe juros, dividendos ou royalties de empresas norte-americanas, então deve preencher o formulário W8BEN. Se utilizar uma corretora internacional, é muito provável que já tenha visto este formulário e, normalmente, ele até perguntam sempre no momento da abertura da conta ou a quando do primeiro investimento em ativos norte-americanos. Mas atenção, amigos, nem todas as corretoras tratam automaticamente este formulário. Em alguns casos, tem mesmo de ser o investidor a preencher e a submeter. E, nesses casos, como é que preenche o formulário? É simples, ele está dividido, de grosso modo, em 3 partes. Uma primeira parte de informação pessoal, onde é pedido o seu nome, o país, o endereço permanente, o NIF, neste caso o seu NIF português. Depois tem a parte que, no fundo, vai reivindicar este benefício fiscal, se chamemos assim, de acordo de dupla tributação, e para isso indica que reside em Portugal, que há um acordo de dupla tributação em vigor e que solicita a redução da taxa de retenção na fonte. Por fim, a terceira parte é, no fundo, a certificação no sentido de assinatura, em que declara que as informações que está a prestar são verdadeiras e assina o formulário. A maioria das corretoras já permite fazer isto digitalmente, ou seja, no próprio site ou na própria aplicação, quase como uma validação automática. Deseja preencher o formulário, pomos lá um vistozinho, colocamos alguns dados e é facílimo. É importante não esquecer, e às vezes ele vem pedir, não é pelo facto de já ter preenchido uma vez que não lhe vai ser novamente solicitado. Isto remete-nos para a validade, ou seja, há um período de validade e renovação. E este formulário tem uma validade de 3 anos civis. Mas eu tenho que chamar também aqui a atenção a uma coisa, que é, se houver, caso haja alguma alteração da sua situação fiscal, como por exemplo mudar de país, de residência, tem de preencher novamente o formulário. É muito importante não esquecer. Por vezes também, com a atualização dos próprios dados do cartão do cidadão, é solicitada essa atualização. Então, Bárbara, já não preciso pagar imposto em Portugal? Calma, muita calma nessa hora. É preciso pagar o imposto em Portugal, ou seja, mesmo com este formulário tem de declarar os dividendos recebidos nos Estados Unidos no seu IRS, no anexo J, que é o anexo dos rendimentos obtidos no estrangeiro, e sim, a taxa é de 28%, não é? A menos que opte pelo englobamento e vai fazer aqui o apuramento, pois o fisco vai fazer aqui o apuramento do imposto. Portanto, graças a este crédito de imposto por dupla tributação internacional, pode deduzir parte do imposto nos Estados Unidos e, neste caso, os tais 15% de imposto devido a Portugal e assim não ser tributado 2 vezes na totalidade. Uma dica que eu também quero deixar e que eu considero importante é,
sempre guardar os relatórios dos corretores. Aliás, estes relatórios vão ser dos valores dos dividendos e que são retidos, vai sempre precisar deles para preencher o IRS. E com isto deixar também uma nota, porque nem todas as corretoras é automático. Por vezes demora alguns dias a optar pelo englobamento, portanto não deixe para a última hora para solicitar, caso opte pelo englobamento, estes documentos, porque às vezes, conforme as corretoras ou os bancos de investimento, pode demorar alguns dias. Então, e se não preencher este formulário? Bom, se não preencher, vai pagar os 30% de imposto automático sobre estes dividendos norte-americanos, portanto não vai conseguir beneficiar deste crédito fiscal em Portugal e no fundo está a deixar dinheiro em cima da mesa. E obviamente se deixamos dinheiro, se nós estamos a pagar a mais, isto vai afetar os seus resultados. Portanto, a única forma que eu tenho de conseguir ter aqui, no fundo, estar a pagar o que é devido e não estar a pagar a mais, que é isto que se está a tratar. E há muita gente que eu vejo ignorar esta situação e que está a pagar mais, e se nós estamos a pagar mais impostos do que aqueles que necessitamos, claramente que estamos a comprometer a rentabilidade dos nossos investimentos. E é por isso que a literacia financeira, a literacia fiscal é tão importante. Como eu sempre digo, o nosso objetivo aqui não é tornar as pessoas em diretores financeiros, em contabilistas, é simplesmente nós tomarmos as melhores decisões relativamente ao nosso dinheiro, relativamente aos nossos investimentos, não estarmos a pagar mais do que aquilo que é necessário e a podermos ficar com mais dinheiro no bolso, porque quanto mais rendimento nós temos disponível, mais capital nós podemos alocar em investimento e fazer consecutivamente crescer o nosso património. Portanto, resumindo, este formulário é essencial para quem investe nos Estados Unidos e não quer, no fundo, ser penalizado fiscalmente. E porquê? Porque permite a tal redução da retenção na fonte, que vai sempre existir, mas há uma redução de 30% para 15%, graças a este acordo entre Portugal e Estados Unidos, e usar este crédito de imposto vai permitir evitar esta dupla tributação. Não esquecer, então, desta validade que existe e que a maioria das corretoras já permite fazer online. Se não permite, entre em contacto com a sua corretora, pergunte pelo formulário e não deixe que esta dupla tributação comprometa os seus investimentos. Deixar aqui também uma nota muito importante, uma nota final importantíssima, que é: está quase a terminar o prazo para a entrega da declaração de IRS referente ao ano de 2024. Portanto, estamos em 2025, mas estamos a entregar a declaração referente aos rendimentos oferidos em 2024. O prazo termina no final de junho, 30 de junho, por isso, se ainda não submeteu a sua declaração, não se esqueça, não deixe para o último dia. Se, por outro lado, já entregou, mas percebeu que houve algum erro ou que precisa de corrigir alguma coisa, ainda vai a tempo. Pode sempre submeter uma declaração de substituição, desde que seja dentro do prazo, não tem qualquer penalização. E pronto, era isto que tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se ao nosso grupo do Telegram. Não se esqueçam também de subscrever o podcast através da plataforma que estiveram a ouvir, e todos os links que eu mencionei encontram na descrição do episódio. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhe. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go.